Bom dia, eu sou Ricardo Rodrigues. Eu sou o Tauan Januário. Vai começar mais um Jornal Liberal, o seu resumo semanal de notícias e histórias. Nosso tema hoje será a Primavera dos Povos. E agora com a nossa repórter em campo, Jéssica Mendes. Bom dia! A Primavera dos Povos é o nome que se dá a uma série de movimentos revolucionários de cunho liberal que ocorreram em toda a Europa durante o ano de 1848. Com a Revolução Francesa de 1789, os ideais libertários espalharam-se por toda a Europa, assustando a monarquia absolutista europeia. Nesse cenário que se instituiu o Congresso de Viena, o Congresso de Viena foi uma conferência entre os embaixadores das grandes potências europeias, que aconteceu na capital austríaca entre 2 de maio de 1814 a 9 de junho de 1815, cuja a intenção era de redesenhar do mapa o político do continente europeu após a derrota da França napoleônica. Como punição, a França teve de devolver os tronos às famílias reais derrotadas, e os termos de paz foram estabelecidos com a assinatura do Tratado de Paris em 30 de maio de 1814. A ideologia predominante aqui, de certo modo, unia todos os movimentos, era a de um socialismo utópico, tanto que naquele mesmo ano teve a concepção do famoso Manifesto Comunista, que deu a origem ao marxismo de Karl Marx e Friedrich Engels. O marxismo de Karl Marx foi baseado no materialismo e o socialismo científico. Durante o ano de 1848, revoluções de cunho liberal se espalharam por toda a Europa, sendo o primeiro foco de Sicília e depois para Hungria, França, Alemanha e Áustria. Estamos aqui com o nosso especialista em História, Daniel Soares. Bom dia, Daniel. Daniel, a Primavera dos Povos na Itália ocorreu de que forma? Na Itália havia um projeto central de unificação do país, que ocorreria somente em 1861, e que gerou várias preocupações socioeconômicas para o país. A ordem acabou por ser restabelecida pelas diversas potências que dominavam as diversas regiões italianas na época, sendo elas a França e a Áustria. Sim, citando a Áustria, isso é ocorrido. Bem, Ricardo, na Áustria, os setores da aristocracia rebelaram-se contra a monarquia. Ocorreram várias revoltas econômicas, dando ênfase para a ocorrida na cidade de Praga. Em novembro de 1848, o imperador abdicou, porém, tal situação foi revertida em 1852, com a restauração do regime. Sim, e seu efeito na Alemanha? Na Alemanha foi a mesma coisa da Itália. Teve a questão da reunificação, né? A área em plena fase de industrialização. As revoltas operárias e camponesas proliferaram-se. Chegou-se a elaborar uma nova constituição, mas essa terminou por ser rejeitada pelo rei. E a solução termina com poucos progressos em relação ao estado anterior da Alemanha. Daniel, e o que houve na França? Enquanto isso, na França, tinha um rei Luís Filipe que abdicou em 1848 à República e a proclama. Porém, a instabilidade era continuar até cerca de 1851, quando, através de um golpe palaciano, Carlos Luiz Napoleão Bonaparte proclama o Segundo Império Francês, com o título de Napoleão III. Daniel, e no final em geral, o que aconteceu com toda a Europa? Na maior parte, as revoltas em toda a Europa foram controladas e as mudanças sociais, os movimentos revolucionários, tanto ansiavam quanto acabavam sufocadas pela Segunda Revolução Industrial que estava chegando, por uma tenue calmaria econômica que seria acompanhada de uma calmaria política. Os regimes autocráticos teriam sobrevivido até o início da Primeira Guerra Mundial, onde a ordem estabelecida em Viena seria finalmente implodida. Bem, Daniel, sabemos que Karl Marx influenciou muitos movimentos da época. Poderia nos contar mais sobre ele? Karl Marx.
Ele foi um filósofo, cientista, político e socialista revolucionário, que foi muito influente em sua época e ainda é hoje nos dias de hoje. Ele é conhecido por seus estudos sobre as causas sociais. Ele teve enorme importância para a política europeia ao descrever o Manifesto Comunista, juntamente com Friedrich Engels, que deu origem ao marxismo. Sim, e quem foi Friedrich Engels? Friedrich Engels foi um ativista do movimento operário europeu. E o que houve com o marxismo? O marxismo foi baseado no socialismo científico e no materialismo, constituído ao mesmo tempo uma teoria geral e o programa de movimentos operários. Em razão disso, o marxismo forma uma base de ação para os movimentos. Bem, Daniel, estamos ficando com tempo escasso. Você poderia nos dar um breve resumo sobre o que houve no Brasil? Bem, Ricardo, no Brasil, em 1848, em Pernambuco, teve a Revolução Praieira. Isso foi só um eco da primavera dos povos da Europa. Assim, obrigado pela sua presença. Obrigado. E esse Obrigado, foi Daniel. mais um Jornal Liberal. Esse eu vi. Tá doendo. Com vocês, nosso especialista, Daniel Soares. Bom dia. Aí ganhou o foco. 5.